Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de W3 CSS. Eu me chamo Jason Schmidt e hoje vamos dar continuidade com o nosso curso. Então, o que nós vamos ver na videoaula de hoje? Nós vamos dar uma estudada no que é o elemento W3 Container, que nós olhamos um pouquinho até agora, mas não estudamos muito ele. E vamos também combinar diversos elementos e imagens, ou seja, o nosso W3 Container, vamos combinar ele com o W3 Image, que é um outro componente, ok? Então vamos para a parte prática da nossa videoaula. Bom, nós vamos começar então aqui a nossa videoaula já com o Atom aberto. Junto com o código-fonte da videoaula tem essa imagem aqui, ó, 04.jpg, tá? O que acontece? Você pode pegar qualquer imagem ali do seu computador, não tem problema, tá? E adiciona dentro de uma pastinha chamada img a imagem que você quer usar. Vou dar aqui um duplicate, vamos colocar aqui aula 04, tá? E eu vou remover essa nossa div aqui. Bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje? A W3 Container, essa classe, ela se adapta em vários elementos, tá? O primeiro deles é o nosso header, né? O header, a gente já viu ele, já tivemos esse primeiro contato com ele. Vou fechar aqui. Vou colocar o H1 barra H1. Opa, tá bravo de digitar hoje. Vou colocar assim, ó, cabeçalho, né? O header da nossa página é o cabeçalho. Geralmente pode ser o nome da empresa, logomarca, algo assim. Vou colocar o jason.com.br, ok? Bom, depois disso a gente pode adicionar aqui a classe class W3 Container. Olha só, ele se adapta também nesse elemento. A gente pode ter também aqui a classe footer, por exemplo, ok? Veja que essa classe pode ser usada também nesses elementos chamados de web semântica do HTML5 barra HTML5. Para quem não sabe o que é uma web semântica é uma forma assim de tentar identificar o conteúdo, categorizar o conteúdo de uma página. Resumidamente seria isso, tá? Para facilitar nas buscas. Então, aqui no rodapé, vou escrever assim, rodapé, né? Só para ficar marcado aqui. A gente pode usar aqui no centro o nosso content, a tagzinha content. Pode ser content, pode ser section, você que sabe, tá? Aqui a gente pode botar assim, class W3 Container também. Vamos colocar assim um parágrafozinho barra P. Texto, ó. Aí o que acontece? A gente praticamente remontou aquele nosso primeiro exemplo, né? Não tem nada demais aqui. Então vou abrir, vamos abrir aqui no abrir com o Firefox. Meu Firefox é meio lentinho para abrir. Olha só, aqui está. Bom, a gente pode dar uma melhorada nisso aqui, né? A gente vai melhorar. Vamos aqui ajustar o nosso cabeçalho e vamos usar uma cor diferente. Vamos colocar aqui, ó, W3 Head. Ok, vamos salvar. Vamos usar F5. Olha lá, ó. Cabeçalho ficou vermelho. Para mim aqui está vermelho, tá? De repente para você aí possa estar uma cor diferente. Vamos adicionar aqui no footer também a nossa class W3 Container e W3 Head. Vou salvar, vou dar F5, olha só. Temos aqui o título da nossa página e temos aqui o nosso texto, ok? Vamos trocar aqui de content para article. Nem sei se existe content, eu não sei de onde eu tirei isso. Article, vou salvar. Vamos abrir de novo aqui, vou dar F5. Ó, agora sim, agora ficou melhor. Antes ali estava meio esquisito aquele objeto content ali, não estava me achando muito. Mas digamos o seguinte, eu quero mudar o padding desse elemento do meio aqui. O que eu posso fazer? A gente pode usar uma outra classezinha bem simples, chamada W3 Padding
32. Vamos salvar. Vamos dar um F5 aqui, ó. Já aumentou consideravelmente o padding superior e inferior. O lateral continua o mesmo. Se você pegar aqui, ó, o Firebug, vai clicar aqui nessa classe que nós aplicamos o W3 padding. Olha só, ele vai ter aqui o container 1 pixel, mas ao mesmo tempo 16 pixels. Eu acho que é 16 pixels para cima e 16 pixels para baixo. Ó, nós temos aqui o padding do 32, ele está sobrescrevendo o padding do container e passando efetivamente, ó, o padding bottom e o padding top para 32 pixels, tá? Bem simples, bem eficaz. Se você precisa dar uma separação maior, né, você usa essa classe. O W3 ele possui também um outro elemento aqui bem interessante, tá? Que eu vou adicionar. Na verdade, ele possui para várias linguagens isso. Eu vou mostrar para vocês para CSS. Se eu quiser, por exemplo, exibir um código CSS, vamos colocar assim, ó, body. Veja bem, isso aqui eu estou exibindo um código CSS, não quer dizer que ele seja CSS, ok? Então vamos colocar aqui background, vamos colocar aqui head, tá? Só isso. Vou colocar aqui assim um BR para quebrar a linha. Veja, é o que eu estou falando para vocês. Isso aqui não é CSS, isso aqui é só escrita de CSS. Eu quero exibir CSS na tela para mim, tá? Vou colocar aqui BR. Vamos salvar. Vamos dar uma visualizadinha aqui no browser, ó. Nada demais, ele só apareceu na tela pra gente aqui, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero dar uma formatação para isso. Então eu vou vir aqui e vou adicionar essa classe CSS High. Vou salvar. Vou dar um F5. Acho que eu escrevi errado. Nós vamos fazer diferente. Vamos pegar essa... tá certo, tá escrito certo aqui, tá? Só que nós vamos adicionar isso aqui dentro de uma div. Div class. Vou fechar a div. Vamos adicionar aqui outra div. Eu acho que está dando algum conflito ali com a questão do container, tá? Então nós vamos usar a seguinte classe, W3 code, e aí sim CSS High, ok? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, e agora vamos ver no browser como ficou, ó. Olha só, ele já fica com uma formataçãozinha um pouco diferente. Isso é útil para quê? Para quem quer demonstrar, assim, digamos, mostrar algum código na tela, algo nesse sentido. Ó, vou dar um F5, ele fica a nomenclatura aqui, fica a visualização de CSS. Eu sinceramente acho esse recurso um pouco... Não sei, nunca usei, nunca tive essa necessidade. Estou mostrando assim porque ele tem esse recurso, né? Ele tem também para JavaScript, basta você trocar para JS High, tem também para HTML, que é HTML High. Então assim, pessoal, ele tem essa opção, mas eu francamente assim não é uma ferramenta que eu acredito que eu usaria muito, tá? Bom, vou deixar aqui o parágrafo do texto, /P, vou colocar aqui texto, tá? E agora eu quero adicionar aqui essa imagem que está no nosso código fonte. Então nós vamos adicionar aqui uma outra classe, div class W3 image, ok? Vou fechar aqui a nossa div. Pegue por costume sempre fechar a tag logo que você abre ela, porque senão fica aquela você depois dá problema, você não sabe por quê, fica procurando, tá? Então img src, vou colocar aqui img _04.jpg 04.jpg, que é o nome da imagem que eu usei ali. Se você tiver outra imagem, só adapte para sua imagem, tá? Lembre-se de sempre setar a tagzinha alt, que é o texto alternativo, imagem do site jason.com.br, tá? E aqui a gente vai colocar algo
que não é lá muito recomendado, mas se você for usar só nessa imagem, não tem problema. Width 100%, tá? Isso daqui seta a nossa imagem com 100% de largura, para ela se adaptar ao seu container. Agora nós vamos colocar uma outra div aqui, com as classes W3 Title, W3 Text Black, tá? Vou fechar, vou colocar aqui, e aqui vou escrever assim, ó, título da imagem. Vamos salvar e vamos visualizar no browser agora como ficou isso. Vou dar um F5, olha só, perceba que o título da imagem ficou aqui meio por cima da imagem, ó, ele subiu por cima da imagem. E a imagem também está responsiva, olha só. Por quê? Porque a gente setou esse style de 100%. E outro detalhe bem relevante, ó, não temos aquele espacinho aqui entre um e outro. Fica lá colado a nossa imagem. A imagem está responsiva. Vamos trocar esse head aqui que está muito feio para aquele teal. Tá totalmente torto um ali, o outro. Teal, ok. Vamos trocar F5. Olha só, já deu uma melhorada bem relevante. Aqui nós temos o título da imagem, a imagem, o texto aqui embaixo, ele está bem separado. Se a gente tirar essa padding 32 aqui, ele vai ficar mais grudadinho, ó. Vou dar um F5, olha ali, ó. E assim, o nosso site, nosso sistema vai se moldando. Olha só, como a imagem é grande, ela vai ocupar toda a tela, mas quando a imagem for menor do que isso, aí ela não vai mais ocupar, né? O 100% ele ocupa, mas você tem que tomar cuidado que imagem JPG você não pode ficar redimensionando assim eternamente, tá? Tem que ter um certo cuidado ali. Ok? Eram essas as classes que eu tinha para mostrar para você nessa videoaula. Acho que foi uma videoaula bem proveitosa, bem bacana. Vimos aí diversos recursos e entendemos melhor essa classe W3 Container. E também já tivemos contato com algumas cores. Mais para frente a gente vai ter mais contato ainda. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.